Fala Dev, muito boa noite, eu me chamo Rafael e eu gostaria de trabalhar com vocês nessa pequena videoaula, a plataforma da Google, todo o processo de deploy, para que vocês consigam executar o primeiro projeto da GoStack diretamente em um servidor virtualizado. Então, eu dividi essa aula em 6 módulos. Primeiramente eu quero conversar com vocês de uma maneira bem resumida o que é cloud, o que é a nuvem. Depois eu quero realizar com vocês o processo de criação de uma máquina virtual na nuvem. E quero também realizar os processos de definir o IPv4 estático e de abrir as portas do firewall dessa máquina. Em seguida eu quero trabalhar com vocês a criação de um DNS para esse computador, ou seja, transformar o IPv4 dele, que é um número, em um nome. Uma vez feito isso, eu pretendo junto com vocês então acessar essa máquina virtual, realizar a atualização do repositório de pacotes, instalar as principais ferramentas que o professor Diego da Rocket City nos ensinou e rodar e manipular o nosso back-end utilizando o Insomnia, tá? Então vamos ao primeiro tópico. Como já tinha dito anteriormente, trabalharemos com a nuvem da Google, certo? A Google ela nos dá gratuitamente durante 365 dias, ou seja, no primeiro ano, $300 de créditos para a utilização dos recursos da nuvem. Então é um valor considerável que dificilmente a gente vai consumir ele, tá? Como que eu faço para obter acesso a esse recurso? Tu vai entrar na plataforma, ou seja, no link cloud.google.com/free, vai clicar aqui no Comece a usar gratuitamente, vai fazer o login com a tua conta Google, o Google vai te pedir um cartão de crédito e uma vez colocado, você vai cair uma tela parecida com esta daqui, certo? Aqui você pode ver o valor ainda disponível, que convertido para dólar vai dar muito próximo aos $300, certo? Esta tela que estamos vendo é o console principal, onde a gente tem acesso aqui no menuzinho sanduíche a todos os serviços que rodam na nuvem, sendo alguns deles no nível da infraestrutura, que é o que a gente vai trabalhar, e outros como software como serviço, como por exemplo aqui, serviços de Big Data, serviços de inteligência artificial, outras soluções como integração com mapas. E aqui a gente tem o MongoDB Atlas, que eu acredito que muitos já conheçam pelas semanas OmniStack. E aqui serviços mais úteis assim para nós desenvolvedores, como, olhem que interessante, os próprios endpoints, que vai ser o que a gente vai fazer o deploy hoje, tá? E outros serviços que a gente pode vir a falar em aulas futuras, caso vocês tenham interesse. Então eu pediria para que todos se manifestassem, dessem a sua opinião e sugerissem propostas de aulas futuras, que poderiam ser feitas inclusive em cima dessa mesma temática, utilizando a plataforma da Google como base, tá? Então na aula de hoje a gente basicamente vai criar uma instância de máquina virtual, ou seja, uma VM, uma Virtual Machine dentro da nuvem da Google. Como que a gente faz isso? A gente, de novo, aqui nessa barra lateral, vai acessar o menu Computação Google Compute Engine e vai aqui em cima, em Instâncias de VM. Reparem que dentro desse item Google Compute Engine, a gente tem praticamente recursos aqui voltados ao hardware da máquina virtual, como por exemplo, discos, zonas e outras coisinhas mais que a gente pode discutir tanto nessa aula como em aulas futuras. Então, uma vez selecionado aqui o item Instâncias de VM, vocês vão cair exatamente onde eu estava, tá? Que é o dashboard para fazer a gestão das máquinas virtuais. Então aqui a gente tem os principais comandos. Um dos mais importantes é o criar instância, que é onde a gente vai ir. Uma vez clicando em criar instância, a gente vai basicamente criar a nossa máquina virtual. E o processo é extremamente simplificado, tá? Quem sabe eu tenha pulado um pequeno passo aqui, por já estar tão habituado a
todos os dias chegar aqui nessas principais telas, mas quando vocês vincularem o cartão de crédito de vocês, antes de vocês chegarem propriamente ao menu sanduíche que abre todas as opções, vocês vão ser solicitados através de um overlay a criar um projeto, como no meu caso aqui, este cara, tá? Então vocês vão clicar no botão novo projeto, vão ser já levados à tela de criação de um novo projeto, que seria algo parecido com exatamente isso. Vocês vão dar um nome para esse projeto e vão criar. Qual é a razão de um projeto? Um projeto é como se fosse um container. É dentro desse projeto que a Google vai englobar todos os serviços que tu utilizar e por fim, quando vier o teu bill, utilizando o projeto que a Google vai englobar todo o teu gasto com nuvem, tá? Repare, eu já estou usando esse recurso há cerca de 53 dias. Já utilizei várias máquinas virtuais com diferentes tamanhos e até agora eu praticamente não saí dos 300 ainda. Tá? Isso aqui em reais. Então vamos lá. O que eu preciso para criar uma máquina virtual? Primeiro, o nome da VM. Eu poderia colocar aqui Rocket Endpoints, certo? Uma vez que a gente está falando de um projeto que a gente está construindo juntamente com a Rocket City na GoStack. Aqui entra um ponto extremamente interessante, importante, tá? A gente precisa dizer em que local do mundo a nossa VM vai rodar. Como assim, em que local do mundo? Basicamente, a gente vai definir aqui nesse menuzinho deslizante em qual zona o Google tem, eu acredito que somando aqui, porque essa lista ela só cresce em torno aí de umas 20 zonas, tá? E essas zonas elas são formadas por vários data centers. Por exemplo, imagine que uma zona seria o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, por exemplo, poderia ser esse Sul America. Dentro do estado de Santa Catarina a gente tem 3 grandes prédios conhecidos como data centers. Dentro desses prédios a gente tem os recursos, que são os servidores, e é exatamente dentro desses servidores que a nossa máquina virtual vai rodar, né? Lembrando que vocês não têm um número finito aqui. Essa conta, se não me engano, ela dá suporte até 20 máquinas virtuais diferentes, tá? Eu teria que verificar bem certinho porque o plano do Free ele tem algumas leves limitações. A grande dica que eu dou para vocês é: se vocês adotarem aqui no Brasil, como Sul América e São Paulo, vocês vão ver aqui que a nossa máquina virtual, que é bem grande, tem bastante recurso, vai custar para nós $39,13 por mês. Agora, se vocês optarem pelos Estados Unidos, como por exemplo Iowa, vocês vão ver que de 39 a gente cai para 24. Por que isso? Pelas questões tributárias, tá? Cada país tem a sua tributação. Qual é a vantagem de rodar no Brasil? A latência, o tempo de resposta. A nossa máquina ela é acessada muito mais rapidamente, certo? Porém, a gente tem a desvantagem do custo. Eu gosto muito de utilizar Iowa, tá? Gosto muito de utilizar esse data center, mas isso fica a critério de vocês. Na prática, se vocês utilizarem uma região mais longe, vocês vão ter uma latência um pouco mais alta. A latência é o tempo que uma mensagem, que uma requisição, que um GET, que um POST vai demorar para ir até o servidor. E como a gente sabe que por baixo dos panos a gente usa uma tecnologia de rede chamada TCP, toda essa comunicação ela tem que ir e voltar, né? Então, por mais que eu esteja fazendo um post, esteja levando um JSON para o servidor, o TCP que está rodando na camada de transporte, ele está basicamente fazendo várias transações de rede para poder garantir que o meu post seja realizado com sucesso, certo? Então, quanto mais perto, menor esse tempo e melhor, né? Mais rápido a gente vai ter as nossas requisições sendo feitas. Então, uma vez definido isso, a gente tem que definir o tamanho do servidor, o tamanho da máquina virtual. É como quando eu vou comprar uma loja, um computador, eu defino as características do computador, a quantidade de processadores, a quantidade de memória. Nesse menu, a gente está definindo duas coisas: o tamanho do processador em número de cores e a quantidade de memória RAM, certo? A Google, ela personaliza isso para nós. A gente tem aqui tipos de máquinas. Por exemplo, a menor máquina, ou seja, a menor instância de máquina virtual é F1 Micro, que tem um processador virtual compartilhado e 614 MB de memória. Repare, o custo da máquina virtual ele despenca, certo? Da mesma forma que se eu vier aqui e selecionar uma máquina maior,
por exemplo, numa máquina de 4 processadores e 15 GB de memória, eu já tenho aí um gasto de quase $100. Ou seja, observem, e esse ponto é bem importante. Se vocês optarem por essa máquina, que na minha opinião, na minha visão, é um desperdício de recurso, vocês vão acabar consumindo os créditos de vocês em poucos meses. Então a gente tem que ter parcimônia aqui na hora de escolher o recurso. Eu recomendo muito a FU Micro. Para mim ela dá e sobra, certo? Eu posso ensinar numa aula futura para vocês alguns segredinhos de mecânico, alguns segredinhos de hardware, de como a gente aumenta essa memória física rápida utilizando o armazenamento. É uma técnica bem simples que a gente chama de swap, tá? E ela funciona bem, porque a gente não vai usar todo o disco e porque a gente precisa dar para fazer. Então é uma forma de não onerar o custo da nossa VM, mas são pequenas curiosidades que eu posso deixar para uma aula futura, caso de novo vocês venham a ter interesse nesse tipo de material. A gente pode ainda conectar uma placa de vídeo, uma GPU, para fazer alguma coisa mais excêntrica, de repente um processamento de imagem, alguma coisa do tipo, né? Lembrando que o React tem as bibliotecas para isso, mas a gente não vai colocar aqui. Lembrando que tudo isso tem um acréscimo no custo, né? E aqui tem algumas pequenas considerações que a gente tem que fazer ainda antes de criar, tá? Que é definir o tamanho da memória secundária. Por padrão, toda VM vem com 10 GB de HD. Tá vendo aqui, ó? Disco permanente padrão. É o famoso HD, aquele disco mecânico que tem um prato mecânico lá dentro, tá? A gente pode trocar pelo SSD. Eu já fiz vários testes, a gente tem sim um acréscimo de performance, mas não é toda aquela guaraná. Não, na minha opinião, não vale a pena essa troca, mas cada um. Lembrando que vai aumentar um pouquinho o preço da VM se a gente for lá fora. Tem que sair aqui, infelizmente, tem que selecionar, vir aqui olhar. Reparem que a gente teve aí um aumento de $1,50 por mês, tá? Esse custo é mensal, certo? A gente já fala um pouquinho sobre isso, que essa é uma característica importante da nuvem. Eu prefiro então deixar HD e 10 GB daí sobra para o que a gente precisa, tá? Por fim, a gente tem que definir qual é o sistema operacional que a gente quer trabalhar. Então a nuvem da Google, ela suporta vários tipos de máquina. Máquinas Linux, máquinas Windows, tá? Que a gente acessa pela área de trabalho remota, que é aquela interface gráfica, certo? Para isso tem que ter uma velocidade de rede boa. Então a gente vai trabalhar com o Ubuntu. Eu gosto muito de utilizar a última versão, porque ela vem já corrigida, redondinha. Inclusive é a versão LTS, que já tem um uso mais prolongado. E basicamente no que trata HD sistema operacional, é isso, galera, tá? Por fim, 2 últimos pontos. Eu vou marcar aqui para que o firewall da máquina virtual abra a porta 80, que é a porta HTTP, que a gente vai usar ela como porta para o nosso back-end, para os nossos endpoints, tá? Eu acho que fica mais polido, mas aí cada um de novo, né? Se vocês querem usar 3333, tudo bem. A gente pode fazer mais algumas configurações aqui. Eu não vou entrar nesse ponto, vocês já vão entender por quê. E por fim eu queria mostrar esse seletor aqui, ó, que é bem interessante, chamado preempção. O que é a preempção? Preempção é um recurso que, uma vez ativado, que eu não recomendo que vocês façam, vocês estão dando permissão para a Google desligar o computador de vocês caso ela ache conveniente. Aí vocês vão pensar assim, nossa, eu não vejo vantagem nisso. A vantagem é essa aqui, ó. Se vocês ativarem a preempção, a máquina virtual de vocês cai de 4.28 para 2.96. Ou seja, essa chave é interessante quando vocês, por exemplo, estão trabalhando com um pool de máquinas, com um bucket, e vocês têm um load balancer, e o load balancer sobe essas máquinas e vocês não têm um script ainda para desligar essas máquinas. Então é muito legal deixar a preempção ligada, porque é muito provável que daqui 24 horas a Google vai desligar essa máquina. Pelo menos comigo sempre aconteceu. Tá? Os meus alunos que usavam as minhas máquinas reclamavam, professor, seu servidor caiu de novo. E até uma dica que eu dou para vocês é: cuidem na hora de selecionar esse seletor. Porque se vocês selecionarem sim agora, não vai ter mais como mudar isso. Não tem mais como editar essa máquina e mudar isso daqui. Tá? Então eu recomendo, por padrão, deixem desativado, tanto é que está ali, recomendado. Certo?
Então vamos criar. E agora eu queria conversar com vocês um pouquinho enquanto a máquina cria. Inclusive observem, a velocidade é muito rápida. Quando ficar verde aqui, praticamente já teremos a nossa máquina disponível. Pense, toda a instalação do Linux está acontecendo agora. Na verdade já é um processo pré-buildado, já está pronto. Não deu 20 segundos, deu muito menos. Tá? E aqui a gente já tem o nosso IPv4 externo, que a gente já pode inclusive utilizar alguma ferramenta como o ping. Olha que interessante. E a nossa máquina virtual já está operacional. Eu queria conversar um pouquinho sobre nuvem com vocês, mas de uma forma bem rápida. A gente já está encerrando o nosso primeiro e o nosso segundo assunto, né? Se a gente for olhar lá no nosso roteiro de aula, que é, vamos supor que vocês optaram por usar essa máquina num caráter comercial e o cliente começou a requisitar muito essa máquina e vocês, acessando aqui ela, tá? Vocês detectam aqui no dash que existe aqui no monitoramento, que existe uma utilização de recursos muito grande, que o processador está muito utilizado, ainda não há nada porque é muito cedo, né? Vocês vão ver que há um fluxo de rede muito grande e vocês vão ver que o disco não está mais comportando a exigência. O que eu faço? Tu tem uma possibilidade muito interessante, que é a seguinte: tu vai selecionar a máquina virtual, vai clicar aqui no interromper, que seria basicamente desligar o computador, certo? Então o nosso computador está sendo desligado. Lembrando, cuide muito ao clicar nessa lixeirinha, porque você de fato excluirá a máquina virtual e excluirá o HD da máquina virtual. Então muito cuidado, tá? Posso numa aula futura ensinar um pouquinho mais para vocês como criar instantâneos, que são snapshots, que são backups dessas máquinas, desses HDs, tá? Mas isso numa aula futura, numa aula de nuvem um pouquinho mais avançada. A gente vai selecionar a nossa máquina virtual que está desligada agora, vai clicar aqui no lapisinho de edição e a gente vai poder alterar a quantidade de recursos, certo? Lembrando que não estamos utilizando mecanismos dinâmicos do tipo auto-scaling. A gente manualmente desligou a máquina, veio as configurações, aumentou o número de recursos, ou seja, a gente vai passar a pagar mais por isso. A gente salva isso, é só mudar aqui que vai habilitar esse botãozinho aqui. A gente volta e seleciona a máquina virtual de novo, né? E dá o play nela, tá? Eu gostaria de falar mais uma única coisa com vocês ainda sobre essa tela que é importante. Primeiro um detalhe interessante, né? Vocês lembram qual era o IP anterior? Era 104.155, né? Agora passou a ser 35.194, ou seja, esse endereço de IP que a nuvem nos dá, ele é dinâmico. Ele muda todas as vezes que a máquina é reiniciada ou por nós ou pela Google. Isso pode acontecer, tá? A Google, aí é funcionamento interno da nuvem, ela migra as máquinas virtuais entre servidores e num pequeno lapso de tempo a gente tem sim mudanças e às vezes o IP acaba mudando. Então como eu faço para garantir o IP? É o que a gente já vai ver, tá? É o nosso último item aqui desse tópico 2 aqui, ó, tá? Eu queria falar um pouquinho com você sobre tarifação. Isso é importante. Reparem, a máquina está operando. Ou seja, daqui uma hora, não sei se vocês lembram lá que dizia o custo por hora era 0.000000056. A nuvem da Google vai me cobrar exatamente isso por essa máquina. Se eu deixar essa máquina rodando o mês todo, às 720 horas, eu vou pagar 4,28 dólares por ela, certo? E como que eu faço, por exemplo, para não pagar tanto? Eu posso trabalhar durante o dia com ela, se de noite eu não tenho necessidade, eu volto a esse painel e interrompo a máquina. Aí eu vou pagar apenas pelas horas que eu utilizar. Então esse é um conceito bem importante da nuvem, que é pay per use, ou seja, tu paga pelo que tu usa, tá? Então só esse adendo. Então vamos recapitular um pouquinho. A gente criou a VM, a gente liberou a porta 80, falta ainda garantir que esse IP não mude, né? Porque não seria legal a gente fazer toda a nossa configuração e esse IP mudar de uma maneira dinâmica. Como que a gente faz para garantir ele? Ou seja, transformar o IP que é dinâmico no IP estático. A gente vai selecionar ele aqui,
existe uma forma aqui, um atalho de chegar mais rápido lá. Mas bem, eu vou fazer isso manualmente com vocês então. Tá? Lembrem, 35, 194, 62, 238. A gente vai acessar aqui o menu sanduíche e vai procurar aqui a aba chamada rede. Chegamos nela, tá? A gente vai navegar aqui, ó, até esse cara aqui, ó, rede VPC, endereços IP externos, certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, o nosso endereço de IP externo 35.194.62.238, que está vinculado à instância Rocket Endpoints, e vai selecionar aqui, ó, como estático. E a gente pode colocar o nome aqui, Rocket Endpoints. O que a gente acabou de fazer? A gente reservou esse endereço, ou seja, esse IP agora ele passa a ser nosso. Inclusive ele é premium. Então dentro de todos os links de fibra da Google, porque a Google não tem só a nuvem, né? A Google também tem. A Google é um provedor de internet, acreditam, um dos bons. Dentro de todos os troncos de fibra da Google, a gente vai ter preferência. Nós temos aqui, ó, o nível de serviço permite otimizar a qualidade de desempenho em relação aos usos dos recursos e projetos. Nós temos o IPv4 Premium. Os nossos pacotes eles são classe A, eles passam de uma maneira bem rápida dentro dos roteadores da Google, certo? E esse IP não muda mais. Se a gente voltar lá de novo, aqui em computação Google Compute Engine, instâncias de VM, tá? Selecionar o nosso Rocket Endpoints, parar ele, que seria basicamente clicar lá em desligar no Windows, desligar o computador. Lembrem do IP 35.94.62.238. A partir de agora esse IP não muda mais, tá? Ele é nosso e ninguém tasca. Ele inclusive é o famoso IP quente, né? Então se eu vier aqui pingar ele, não agora porque a máquina acabou de desligar, né? Mas se a gente voltar a ligar o computador, que seria apertar lá no botãozinho de power do computador, em poucos segundos essa máquina já vai estar operacional. Então enquanto ela vai ligando, a gente vai vencendo aqui os nossos assuntos. A gente entendeu, eu acredito, de uma maneira bem satisfatória o que é nuvem, e a gente aprendeu a criar e a configurar um computador no nível de infraestrutura. A gente entendeu os conceitos de processador, memória, disco, sistema operacional, firewall, IP dinâmico, IP estático, aprendeu a criar o IP estático. Eu acho que de nuvem a gente avançou bastante. Porém, nosso computador já está ligado, né? Se a gente dá um ping, a gente vai ver que esse computador ele responde, tá? Só esperar um pouquinho, daqui a pouco ele começa a responder. Trabalhar com números não é bom, né? A gente gosta de trabalhar com nomes. Então, o que eu pretendo ensinar para vocês agora? A como transformar esse número num nome. Como que eu faço isso? Utilizando uma tecnologia da Google chamada Google Domains, certo? Então, vocês vão entrar no site domains.google.com. Vocês basicamente vão chegar num site parecido com esse daqui. E aqui nessa barra de busca vocês vão digitar o nome de rede que vocês desejam, como por exemplo Rocket Endpoints, certo? E aqui o Google Domínios, ou Google Domains, encontrou vários domínios para nós: rocketendpoints.com, .org, .net, .app, .info. A gente pode ordenar aqui por preço. Os mais em contas custam 50. Então vamos supor que vocês gostaram desse .com, vocês podem selecionar aqui. Ele vai dizer que é vantajoso ter um .com. Tu vai clicar aqui no carrinho e vai comprar. Bem simples, vai colocar teu cartão, vai receber o e-mailzinho, já é teu, ninguém mais tasca. Clicando aqui em meus domínios, vai aparecer os teus domínios disponíveis, certo? Eu tenho um que eu uso para minha página pessoal, e eu tenho outro aqui que está meio de banho-maria, e eu vou usar ele exatamente agora nessa nossa aula. Então o que vocês vão fazer? Imaginem que seja lá o rocketendpoints.com, vocês vão selecionar ele, vão vir aqui em DNS, vão deixar exatamente como está, vão descer até o fim
e vão clicar aqui nesse botãozinho de adicionar. Aí vocês vão basicamente fazer o que? Vai aparecer isso daqui, vocês vão colocar www e vão colocar aqui o IPv4 que a gente obteve daqui, ó, tá? O nosso IPv4 estático que a gente acabou de ganhar do Google. Certo? E aí a gente vai salvar e vai receber o seguinte pop-up ali em cima. Essas alterações entrarão em vigor nas próximas 48 horas. O que o DNS do Google vai fazer? Ele vai contatar os principais DNS do mundo e vai dizer: olha, cara, lembra que uma vez eu te falei sobre esse nome? O cara vai dizer: sim, esse nome agora ele passa a apontar para esse endereço IP. Pensem assim agora para ver se vocês vão conseguir ligar todas as pontas. Vocês vão querer vir aqui no Insomnia, que eu acredito que seja a principal ferramenta que vocês vão trabalhar, e vão querer vir aqui nas variáveis de ambiente que o Diego nos ensinou, né? E vão querer editar aqui o nome do endpoint de vocês, por exemplo, www.rocketendpoints, né? .com, certo? Só que pensem assim, os roteadores que estão na rede, eles não sabem onde esse cara está. O que a gente acabou de fazer aqui, ó, nessa tela? A gente acabou de dizer para todos os roteadores que quando eles forem consultar um DNS, o DNS vai dizer que esse nome aqui responde por esse endereço aqui. E aí os roteadores, através desse endereço, eles vão conseguir chegar exatamente nessa nossa máquina. Tá? Se vocês não entenderam muito bem esse conceito, não tem problema. É um conceito de rede, é um pouco mais avançado. Tá? O que importa é, se a gente vier aqui agora e colocar o ping, ele vai... O que é o ping, para quem não entende muito bem sobre esses detalhes? O ping é um comando de rede ICMP que fala o seguinte: ele da nossa máquina ele dispara uma requisição para esse endereço IP, e se ele tiver resposta ele nos mostra aqui quanto tempo levou. Ou seja, repare, ele está requisitando e o nosso servidor está respondendo, ou seja, o servidor está vivo, certo? E agora olhem só que interessante uma coisa. Primeiro, antes da gente fazer esse ping, né? Lembra que ele deu uma mensagem dizendo que vai demorar até 48 horas para avisar todos os principais servidores de DNS? Como que eu sei se já está pronto? Se eu já posso usar esse nome aqui, ó, e ele vai apontar para esse número? A gente pode utilizar um site chamado DNS Checker, tá? Como é que ele funciona? Ele tem aqui os principais DNS ao redor do globo, certo? A gente vai colocar o nosso nome. Vocês colocariam lá www.rocketendpoints.com e vocês vão dar um search. E o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver aqui, ó, que nos Estados Unidos, tá? Esses caras aqui já atualizaram. A gente pode reparar aqui, ó, que só um cara na Malásia ainda não atualizou, ó. Tá vendo? Então, se alguém lá na Malásia tentar entrar no navegador e colocar exatamente isso daqui, ó, www.rocketendpoints.com, ele não vai conseguir chegar no nosso 3594622238, certo? Agora nós aqui no Brasil, sim, olha só, ping www. Tá? Viram que ele já resolveu? Olha que legal. Ou seja, o serviço de DNS do Google já está funcionando. A gente vai poder entrar no navegador, colocar a nossa página e ele vai resolver para nós, certo? Por que o navegador não está carregando nada? Porque não está rodando nada lá ainda. Seja na porta 80 ou na 443, que é o HTTPS, não está rodando nada. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente venceu mais uma etapa bem importante, que é, demos um nome de rede para o nosso endpoint. Tá? Agora a gente vai acessar a máquina virtual e vai atualizar ela de uma maneira bem fácil. Como que a gente acessa afinal essa máquina virtual? Assim, a gente seleciona ela e clica aqui nesse SSH. O que o Google nos oferta? Um terminal SSH integrado dentro do browser. Isso é incrível. Então a gente não precisa mais hoje em dia ter um Linux rodando no nosso computador de desenvolvimento. Na verdade precisa, né? Como o professor Diego nos bem ensinou,
É muito bom trabalhar com Linux no front-end também. Mas, tentando desmistificar isso um pouco, a gente pode trabalhar com Windows no front-end, como eu trabalho, e pode acessar o nosso back-end utilizando o navegador, que no caso da Google tem basicamente um console SSH integrado dentro da própria ferramenta. Então o que a gente vai fazer aqui? Disparar alguns comandos bem simples. O primeiro deles, que é quase necessário aqui, é esse aqui, sudo apt update. O que ele faz? Ele atualiza basicamente os repositórios da máquina virtual. Tá? Se vocês forem ver aqui, ó, a rede da máquina virtual é muito rápida. Pensem assim, esses data centers eles estão ligados no tronco da internet. Então, copiar coisas assim que de repente na tua conexão demoraria alguns minutos, aqui leva segundos. Porque aqui a gente consegue ter velocidades de download assim de 400, 500, 600, 700 megabits por segundo. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa listinha lá, o que a gente precisa instalar. A gente tem que instalar o Node, o Yarn e o Git, certo? Como que a gente instala o Node? Seguindo as diretrizes que o professor Diego já nos ensinou. Então aqui a gente tem os scripts que a gente tem que rodar no Ubuntu para instalar o Node. A gente tem que dar um curl. Então o curl foi dado. E o último comando agora é o apt install -i node.js. Se vocês quiserem dar só um apt ou um apt-get, tanto faz, tá? Basicamente o apt é uma abreviação. O nosso próximo programa que a gente vai instalar então é o Yarn. A gente vai entrar no site do Yarn, vai vir em downloads, vai selecionar o Debian Ubuntu, vai vir aqui, vai copiar essas duas linhas. Para quem de repente não sabe o que essas duas linhas fazem, elas estão atualizando o gerenciador de pacotes, dizendo, olha, é daqui que tu vai baixar o Yarn. Então quando tu der lá, se eu simplesmente digitar essa linha aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês, isso é mais uma curiosidade. Tá? Ele vai dizer, ó, ele encontrou uma outra coisa, inclusive, que é que nem o Diego ensinou numa OmniStack. É um outro tipo de Yarn aqui. Eu já trabalhei bastante com esse outro tipo de Yarn que o Diego fala. É uma tecnologia de framework de Big Data, certo? A gente é obrigado, nesse caso, a dizer, olha, quando o usuário fizer um apt install yarn, que é esse aqui, ó, tu vai pegar o yarn daqui, ó. É esse yarn, não é o outro yarn. Então, tem que disparar aquelas duas linhas acima, certo? E agora a gente pode dar node -v ou yarn -v, só para a gente verificar as versões. E por fim eu vou instalar o famoso git, né? Então sudo apt install git. O -i é para ele não pedir aquela mensagem de sim, né? Que é confirmando você quer instalar mesmo. Então, beleza. Agora se a gente for olhar, a gente já está indo para os finalmente, né? Então a gente venceu mais esse tópico, venceu mais esse. E agora por fim a gente vai fazer o clone do repositório do Git. Então, indo para o meu GitHub, certo? Lá eu tenho aqui nos repositórios pinados o primeiro projeto, certo? Então a gente acessa ele. Clica aqui em clone, seleciona, copia, vem na máquina virtual e digita git clone cola, tá ok. E aí a gente já tem a pastinha dentro da raiz do usuário. Para quem de repente trabalhou pouco com Linux, eu recomendo que procure pelos comandos fundamentais, então, que eu disparei aqui, se algum deles causou dúvida. Então a gente vai acessar a pastinha do GoStack e lembrando, a gente não vai escutar a porta 333. Então a gente vai editar esse arquivo aqui dentro da pasta src, o server.js. Como eu edito aqui no console, na linha de comando do Ubuntu, utilizando um editor de texto muito clássico chamado Nano.
Então eu vou instalar o Nano porque por padrão ele não vem instalado, certo? Então a gente vai dar um sudo apt install Nano. -y para não precisar apertar o Y de novo, né? Então vamos editar como nano server.js. Lembrando que o autocomplete eu sempre dou apertando o Tab. Então aqui a gente vai mudar o 333 para 80. Vai salvar com Ctrl O. Vai apertar o Enter. Vai sair com Ctrl X. Que são esses atalhos que apareceram aqui, ó, aqui no rodapé do editor. Certo? E como a gente vai rodar esse cara, primeiro a gente precisa instalar algumas coisas, né? Isso é bem importante, como consta aqui no README do projeto. Então a gente tem que instalar o Express, o Nodemon e mais outros dois caras, que são o UUID v4 e o Course, tá? Então vamos lá. Yarn add express nodemon UUID v4 e o Course, verdade, sem o Course não teremos êxito, certo? A gente aguarda um pouquinho, reparem como ele copia bem rápido os arquivos, tá? Eu posso fazer uma aula dedicada só para falar sobre performance de VMs e outras coisas mais, se vocês tiverem interesse. Então beleza, tudo instalado. Agora é só a gente dar um yarn dev. Esse é um ponto importante, tá? A gente só consegue utilizar as portas privilegiadas do servidor. Então vamos limpar esse console que tá feio, né? Então vamos lá, clear. A gente só consegue utilizar as portas privilegiadas, que são aquelas portas abaixo do 1024, como o Diego Snow, com o sudo. O que é o sudo? É um comando que eleva o terminal para que a gente consiga ter permissão de superusuário, que seria basicamente colocar aqui o PowerShell para rodar como administrador. Então sudo yarn dev, tá? E a gente já tem o nosso servidor rodando. Então agora eu posso, por exemplo, utilizando o meu navegador, como eu estava antes, lembrando que o meu banco de dados está vazio, né? Como a gente aprendeu, tá? Na verdade eu vou utilizar o próprio Insomnia, porque a gente não vai conseguir fazer nada mais que um mero get, né? Então aqui, ó, nas variáveis de ambiente eu já coloquei o HTTP, lembrando que tem que ser HTTP, tá? Porque o nosso backend está escutando a porta 80. //www. O meu domínio aqui, né? Que é o único que eu tenho, certo? Então se a gente vier aqui, ó, nos repositórios, certo? E dar um send, a gente vai ver que não retornou nada. E a gente teve um 200, certo? Ou seja, ele está vazio. Então eu vou criar um novo repositório. Lembrando que o base URL é aquele cara, né? Então, meu primeiro app React Native, as tecnologias Java, PHP e Node.js. Então a gente dá um send. Reparem que a gente tem um tempo de resposta bem baixo, tá? A minha internet ela não é das melhores aqui, ela é muito ruim. Então, essas perdas de pacote que vocês viram antes ali, que davam uns timeouts, era porque a minha internet tinha caído. Aqui existe um segredinho aqui no ping do Windows, que é o "-t", que ele fica pingando de uma maneira infinita, né? Ele entra em loop. Então, vamos adicionar mais um, meu segundo. Mas basicamente vocês podem ver que está rodando, né? Pascal, C e JavaScript. Então, mais um JSON criado. Então, a gente pode dar um get, tá? Então a gente está utilizando o nosso servidor em cloud, certo? E nas próximas aulas, se for de interesse de vocês, eu posso ensinar algumas ferramentas Windows ou Linux para acessar então aquela pastinha que está rodando lá no servidor, para que a gente consiga fazer a manipulação diretamente aqui no nosso ambiente Windows ou no nosso ambiente Linux, né, para quem trabalha com Linux. Posso ensinar mais algumas otimizações de VM, posso falar um pouquinho mais sobre SAS, não sobre IAS. E
As minhas formações vocês podem ver aqui no meu currículo, então se de repente for do interesse de vocês, tem algo que lhes interessa, eu me coloco à disposição e eu agradeço a todos pela audiência. Bons estudos e bom desenvolvimento a todos.